Oi, meu nome é Felipe e eu vim aqui para discutir uma coisa chata com vocês. Mas fique no vídeo até o final, né? O final vai valer muito a pena. E bora lá. Eu sei que não é uma coisa nova, né? Não é algo que a gente pode dizer que é uma percepção muito apurada das coisas, mas a sensação de que a gente está sendo cada vez mais engolido, eu não sei, talvez seja algo muito mais sufocante do que há 10 anos atrás. A falta de esperança que a gente tem nas coisas, a falta de perspectiva. Eu acho que isso não é só eu que enxergo, né? E eu andei pensando sobre muitas coisas, né? Eu não vou fazer muitos cortes na fala aqui não, porque eu acho que tem que deixar o mais natural possível. Tô meio gripado, mas vai ser assim mesmo. Eu ando pensando em muitas coisas. Eu estudo sobre religião, sou historiador. E basicamente na minha cabeça está se passando o seguinte. Nós estamos sendo engolidos e da mesma forma que a religião ela foi uma ferramenta de coesão social, né, quando ela anda de mãos dadas com o Estado, ela consegue direcionar até mesmo ou manipular como as pessoas enxergam e interagem com elas mesmas, né, com suas próprias realidades. É basicamente uma denominadora de conduta. Só que a gente passou, né, durante muitas décadas por um processo muito forte de globalização. E acabou que esse processo de globalização ele também se tornou digital. E tanto, aliás, tem duas culturas muito fortes, né, nesses dois processos, tanto no de globalização e quanto na transformação da globalização dentro da era digital, que são a cultura hollywoodiana e a padronização de vida pela internet. Essas são duas ferramentas que agem da mesma forma, muitas vezes associadas entre si, mas que elas têm suas nuances, né? E a religião, ela historicamente, ela ofereceu basicamente um manual, né? Bem robusto, assim, de moralidade, de propósito. E a era digital, ela trouxe substitutos, né? Vamos falar assim, mais eficientes e globalizados. E se a gente coloca entre aspas, que são guias, né? Esses novos guias aí, eles não vão te exigir uma fé cega ou instituições complexas, né? Ou formas de ideias institucionalizadas. Eles se integram mesmo diretamente com a gente, no nosso dia a dia, no nosso lazer e principalmente na nossa busca incessante por pertencimento. A cultura hollywoodiana, por exemplo, ela não é apenas um entretenimento, né? Ela é uma máquina, se a gente puder falar que ela é uma máquina de projeção de ideias de sucesso, né? A indústria hollywoodiana ela alcança a maioria das casas no mundo inteiro, através dos filmes, das séries, né? E ela faz isso de forma sedutora. Ela coloca para você no conteúdo, né, que você assiste, o que é ser rico, o que é o amor verdadeiro, porque até isso ela faz você achar, né, que é o que é um amor verdadeiro, e também o que é o estilo de vida a ser almejado por nós. Então, o apelo da indústria hollywoodiana, ela é muito emocional. Você não é doutrinado, né? Você é realmente seduzido. Você é seduzido
a incorporar uma estética, uma narrativa. Você compra o produto, mas o que você realmente consome são os valores que acompanham esse produto. Tem um joguinho que eu jogava, né? Não tô jogando mais. Eu joguei por quase 20 anos esse jogo. E por sofrer muita tentativa de golpe, esse jogo mandava mensagens frequentemente. Agora eu não lembro se era a cada 30 minutos, se era a cada hora. Mas ele falava mais ou menos assim nessas mensagens, né? Se algo é de graça, ou se o produto é de graça, alguma coisa assim. Se algo lhe é oferecido de graça, o produto pode ser você. Só para complementar essa ideia da indústria hollywoodiana, que vai também casar com esse próximo tópico que eu quero falar aqui rapidamente. Né? Eu estou falando tudo aqui rapidamente, porque senão fica muito longo a discussão e ninguém vai assistir. E aí, paralelamente, a gente tem essa padronização da vida, ou uma padronização de vida, né? Feita pela internet. E especialmente nas redes sociais, né? Ela age como um espelho. Eu ia falar espelho de mão dupla, né? Mas eu não sei se é o termo certo aqui, mas vamos usar ele aqui, né? Um espelho de mão dupla. Só que o efeito dele ele se multiplica e ele acaba ganhando um movimento avassalador, assim. Ele não apenas ele expõe o ideal, né, que muitas vezes é irreal, né, um ideal de felicidade, de corpo perfeito, mas ele também exige uma performance constante. Tem a métrica do like, do engajamento, né, que substitui a aprovação da comunidade, aprovação comunitária, transformando a vida real em um conteúdo editado e filtrado. A coesão que a gente falou antes, ela não vem mais pela crença em um dogma religioso, ou um dogma comportamental, né, de militar, por exemplo, né? Mas agora pela conformidade com um padrão visual e comportamental, isso tudo sendo ditado pelos algoritmos, né? Essas duas ferramentas, da indústria hollywoodiana e da internet, do digital, do mundo digital, elas acabam estabelecendo uma norma literalmente globalizada. Elas criam uma realidade desejável, que quando você internaliza, ela passa a funcionar como realmente uma nova bússola social. Essa manipulação muito sutil, ela vai direcionar o seu consumo, as suas ambições e a própria, e a forma, né, própria como você enxerga o seu valor, o seu próprio valor. O Hollywood, ela vende o sonho como uma fantasia, e a internet vende o sonho como uma realidade obrigatória, que está apenas a um post de distância. E a gente tem um exemplo muito grande sobre isso, que é quando a gente fala em cultura de massas e cultura da massa, de massa, e as redes sociais, elas, falando mais do mundo do consumo, né? Essa cultura, ela vai transformar o seu ato de comprar algo, de consumir algo, em um ritual de identidade. E você vai ver que você não basta ser bem-sucedido em determinado momento, mas você precisa exibir o sucesso. Aquele objeto, ele deixa de ser uma utilidade e ele se torna um signo, né? Uma prova
visível de que o indivíduo ele está em conformidade com um padrão global. Então, seja um carro de luxo, ou números numa rede social, né? E isso vai enviar uma mensagem, né? O acesso a esse objeto confere o acesso a uma comunidade desejada. Eu lembro que eu assisti um vídeo um tempo atrás daquele Flávio Augusto falando sobre relógio, né? Que se a pessoa não tivesse um relógio de tal marca, de tal valor, ele nem sentaria na mesa para negociar. E gerou uma polêmica. E aí o Cariani, ele foi defender o Flávio Augusto. E ele, assim, eu não vou falar com as palavras deles, né, obviamente, mas eles falaram, né, mais ou menos, eles transmitiram essa mensagem que eu acabei de falar, que é, principalmente o Cariani, ele disse mais ou menos assim que quando ele tem um relógio de 300, 400 mil reais, ele não tem só um objeto ali, ele tem aquilo lá, abre portas para ele conversar com outras pessoas, estar em outros ambientes, né? Segundo ele, é outro jogo, né? Ele está jogando outro jogo. Então, essa mensagem ela é muito clara. O acesso ao objeto confere o acesso à comunidade desejada. E existe uma dinâmica, ela é muito utilizada, ela é muito amplificada no caso, né? Tem um fenômeno que se chama Fear of Missing Out, né? O FOMO, FOMO, que é o medo de ficar fora, o medo de ficar de fora, perdão. O FOMO, alimentado, né, por essas postagens constantes de vidas perfeitas, né? Ele faz com que o consumo ou a performance de consumo não seja uma escolha, mas uma obrigação social. A publicidade, ela não vende mais um produto, ela vende a sensação de ser relevante, de estar atualizado, ao mesmo tempo, né, obviamente, ser relevante e de estar atualizado seria a mesma coisa que não ser excluído. E em um mundo onde a presença digital ela é uma prova de existência, o consumo ele é basicamente um passaporte para que você tenha essa presença, essa existência. E eu lembro também de quando eu assisti aquelas... Eu não lembro, agora eu não lembro se é uma série ou era um documentário completo. Eu assisti uma parte que ele Dilema das Redes, né? Eu achei, assim, algumas coisas bem viajadas e outras eu achei que realmente batem, assim. E lá fala sobre como o algoritmo ele consegue te entender e te prender em algum lugar. O algoritmo ele não é só um conjunto de códigos ali. Ele não é neutro, né? Vamos dizer assim. Ele tem uma função. E ele funciona como uma espécie de engenheiro comportamental. Ele basicamente sequestra a nossa atenção e ele reforça a conformidade com o ideal, né? E o ideal a gente já falou que muitas vezes não é o real. É o ideal proposto pela internet, pelo mundo digital, pela indústria cinematográfica, né? E ele faz isso porque é lucrativo. Simplesmente porque é lucrativo. As plataformas digitais, elas muitas vezes, com base em estudos, por exemplo, tem aquele laboratório lá de tecnologia de Stanford, eles aplicam os princípios da psicologia comportamental, né, para manter as pessoas conectadas e engajadas. Então a máquina, né, ela funciona
como uma máquina de caça-níquel, né? O reforço, que é um reforço positivo nas redes, que são as curtidas, os comentários, as notificações, né? Isso tudo é entregue de forma imprevisível. Você nunca sabe nem quando e nem a quantidade da recompensa que vai vir para você. Isso acaba transformando esse ato de checar o seu feed ali, né, a página principal do aplicativo, num comportamento de aposta mesmo, sim. E isso acaba viciando a gente por um prêmio, por uma dopamina, nem que seja uma dopamina ali de 5 segundos, mas é isso que acontece, né? E existe também uma bolha, né, de conformidade, que os algoritmos eles analisam o que a gente assiste, o que a gente curte e também o tempo que a gente passa rolando a tela para criar um perfil comportamental muito bem detalhado da gente. E aí eles alimentam com mais coisas que a gente já gosta, que a gente curte. E esse conteúdo ele começa a manter a gente dentro de uma bolha de certas crenças, dos nossos desejos de consumo, dos nossos padrões, principalmente padrões estéticos, né? Porque as redes sociais ela transforma tudo em padrão estético. E se você interage com fotos de corpos definidos, por exemplo, você verá mais fotos de corpos definidos. Se você segue um influencer de luxo, você vai ver mais coisas de luxo, né? E é um ciclo que não se acaba e ele acaba por nos isolar da realidade, né? De diversas outras realidades e transformando aquela crença que a gente está consumindo em algo muito mais forte do que de que aquilo, né, que a gente está consumindo, né, o ideal que está sendo padronizado ali para a gente é uma norma universal. E para garantir, né, o tempo de tela que a gente fica na plataforma, né, e aquilo é uma moeda, o tempo de tela é uma moeda. Você é a mercadoria e o tempo de tela é a moeda. O algoritmo ele vai priorizar os conteúdos que provocam as emoções, né, as fortes emoções, né, o medo, a indignação, a inveja, o desejo, né, que é o mais potente de todos. E ele vai mostrar pra gente aquilo que a gente sente que falta pra gente ser mais completo, para sermos completos, né? Sempre a gente imagina que se a gente ter alguma coisa, nós seremos mais completos, né? E a gente acaba que, por estarmos muito ligados a isso, nos comparamos com outras pessoas que estão com a vida perfeita e queremos ser que nem aquelas pessoas, né? Elas estão tendo uma vida muito boa, estão viajando pra caramba, estão de carro novo, a gente vai lá e acaba comprando, consumindo aquele produto. Então, o algoritmo ele vai modular, né, o nosso comportamento. A nossa subjetividade, ela na verdade é construída pelo algoritmo. Uma hora vai chegar, uma hora a gente vai perceber que nós não temos mais uma subjetividade nossa. A gente vai achar que é nossa, né? Isso é óbvio, a gente vai achar que é nossa. Mas se você realmente estiver pensando bem, quando você perceber que as coisas não estão fazendo muito sentido, você vai ver que você não tem subjetividade alguma. E aí entra aquele pensamento, né? Depois de um tempo, quando você se sentir assim, estiver muito deprimido, não estiver mais fazendo as mesmas coisas, não estiver frequentando mais os mesmos lugares, não estiver mais sendo amigo das mesmas pessoas, nem tendo o comportamento dessas mesmas pessoas, você vai entrar em crise e vai se perguntar assim: será que sou eu que estou maluco
e todo mundo tá sóbrio? Ou será que tá todo mundo doido e eu que tô sóbrio?